Olá pessoal, eu sou Luciano Deoz e estou aqui para apresentar para vocês a edição especial com os melhores momentos da segunda temporada do Transforming Guide. Nosso primeiro episódio foi sobre marca e cultura. E para falar sobre esse tema, eu convidei a Betânia Tanuri, uma das maiores especialistas no Brasil sobre cultura organizacional. Vamos ver agora o que Betânia tem a dizer sobre cultura. Então a cultura é o que cola o dia a dia da organização, é o que faz a cola entre estratégia, estrutura, processos, propósito, é o que dá vida para a liderança, é o que faz as pessoas agirem de determinada forma, silenciosamente, sem ao menos perceber. E a cultura, ela tem dois grandes pilares. Isso é muito bacana, porque tem uma influência tremenda nas organizações, sem as pessoas perceberem. Um eixo da cultura é a cultura do país onde aquela organização está inserida. E não por acaso os processos de internacionalização têm tantos tropeços, porque a cultura de uma organização está banhada pela cultura do país onde aquela empresa está inserida. E o outro eixo fundamental é a liderança, é o topo, são os acionistas, é o conselho de administração, são os fundadores, enfim, é a estrutura de poder de uma organização. É claro que a cultura tem outras influências, tem a influência do setor, né, o jeitão do setor financeiro, o jeitão do setor de comunicação, tem uma certa influência, tem influência de qual geração está no poder, de qual região do Brasil, ou dos Estados Unidos ou da China nós estamos falando, não apenas do país como um todo, tem a influência do gênero, mas as duas influências fundamentais são a cultura do país e a estrutura de poder. E tudo isso nesse ambiente de uma incerteza terrível, inclusive de quanto tempo dura a crise, faz com que a cultura seja o fio terra. A cultura é o que segura aquela pessoa na organização com um grau de incerteza menor do que o ambiente como um todo gera. Porém, com tantas mudanças, há também que se refletir se a cultura está adequada para esse momento e para o futuro da organização. Então, essa análise desapaixonada, essa análise neutra, técnica, e que seja consistente com os valores e o propósito da empresa, é preciso que seja feito, né? É o que a gente chama do exis da cultura e do should be. Portanto, esse caminho, essa jornada é um dever do executivo que está à frente de uma organização, seja do seu lado executivo, seja nos seus conselhos de administração. Na sequência, para falar de marca e estratégia, eu convidei Thiago Matos, um especialista em futuros. Thiago trouxe para nós a sua visão sobre estratégia e, mais do que isso, como é pensar estratégia hoje neste mundo digital. Confira agora os melhores momentos do meu papo com Thiago Matos. Por muito tempo, a gente tinha como única verdade o planejamento estratégico, né? Ia lá, pensava horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, criava o roadmap, criava o plano, criava os KPIs. E agora, além deste jeito, eu acho que esse jeito continua tendo algum tipo de validade, mas além desse jeito a gente tem que fazer meio o contrário, pelo menos da minha visão, que é o tal do Futures Back. Então o que é o Futures Back? O Futures Back, ele não é present forward, ele não é do presente para frente. Futures Back é do futuro para trás. Então eu vou ao futuro, imagino esses futuros, entendo esses futuros, crio essas visões de futuros, que não é só um. Então aí já tem uma diferença grande do planejamento estratégico. Você cria alternativas, né? Você abre o leque, e aí você cria um plano que tem que estar calcado em cima de uma frase que, para mim, talvez cele aqui o meu conceito de estratégia, que é "Don't let structure get in the way of strategy". Não permita que a estrutura do presente atravanque a estratégia futura. Porque como é que a gente faz estratégia normalmente? A gente pensa assim, já que eu tenho 3 pontinhos, então 3 pontinhos. Né? Já que eu tenho esta fábrica com uns 10 mil metros... Já que eu tenho essa rede de consultoras, já que eu estou no Brasil, Colômbia e Argentina, já que, então, a minha estratégia é tal.
E se eu fizer isso, eu estou deixando que o presente seja o rei do futuro, que será o vassalo. Se eu faço o contrário e penso como é que é a escola perfeita daqui a 10 anos, como é que é o escritório de design perfeito daqui a 10 anos, como é que é a montadora perfeita daqui a 10 anos, então tá, vamos voltar ao presente e ver o que a gente tem que serve a isso e o que não tem, parece mais justo com o futuro. Né? Então essa definição de futures back, ela se soma à estratégia clássica. E eu sou muito elegante, eu tento ser elegante de não entrar nesse conflito, sabe, cara? Dizer assim, isso é melhor que isso é melhor que aquilo. Acho que os dois se complementam bem. Cara, pré-pandemia, todo mundo era importante, né? Você perguntava pro cara X, pra menina Y, o que você faz? Não, meu negócio muda o mundo assim, assado. E quando chegou a pandemia, o grau de impacto da pandemia nos fez colocar, eu acho, os negócios em prateleiras diferentes. É evidente que alguém que está promovendo uma vacina tem mais impacto que eu que dou aula de futuro, né? Tipo, eu não posso achar que eu estou na mesma linha de frente que essas pessoas. Então, teve muita empresa que conviveu anos e anos com essa incoerência, muitos executivos conviveram anos e anos com essa incoerência, chegou a pandemia, a pessoa olha esse mundo e diz assim, peraí, o que eu tô fazendo, né? Será que eu tô fazendo melhor ao mundo? Será que ajuda de fato as empresas? Será que eu não tô aqui, né, numa ego trip? Muita gente teve que dar passos para trás e reconstruir o seu brand, reconstruir a sua marca, reconstruir a sua coerência a partir dessa reflexão, né? Eu até tuitei que o que congelava as pessoas no início da pandemia, eu acho que eram duas coisas. Primeiro, uma sensação de possível crise econômica, né? Pensando, acho que as pessoas não vão comprar o que eu ofereço. E a segunda era uma possível sensação de crise existencial. Se as pessoas não querem o que eu ofereço, será que eu tenho relevância mesmo para o mundo? Eu acho que esses dois conflitos existiram. Então, para mim, cara, quando a gente pega uma marca, espreme a marca, espreme todos os movimentos da marca e diz, olha, será que a alta cúpula pensa isso mesmo? Será que as pessoas pensam isso mesmo? Olha, ela tá dizendo isso. Pô, tá em coerência esses dois? Eles sentem isso, né? Não é não é uma estratégia fria, fake. As pessoas sentem isso e faz isso. Pô, se tudo isso tá em consonância, o rescaldo disso, qualquer que seja o que pensa, seja o que diz, seja o que sente ou seja o que faz, vira marca pra mim. E eu acho que esse caminho, cara, é um caminho de verdade. Eu sei que você acredita muito nessa verdade, na coerência, na dizer o que a gente acredita mesmo. Mas por muito tempo, Luciano, você me corrige até se eu estiver errado, existia até uma falsa malandragem. Tipo, não, vamos tapar aqui o sol com a peneira e vamos dizer isso aqui porque é o legal do momento, né? E eu acho que isso não é mais aceitável, né? A minha terceira conversa foi sobre marca e pessoas com Paula Belízia, uma das principais executivas do Brasil. Paula trouxe para nós a sua visão sobre pessoas, especialmente o novo comportamento do consumidor, das pessoas e da sociedade. Vamos ouvir agora um pouquinho da visão da Paula sobre este novo momento. Luciano, tem tudo a ver com o contexto de pessoas, né? Marca, para mim, a expressão da identidade e da cultura, não é? E é tão interessante a gente falar disso no momento que todo mundo fala sobre transformação digital, né? Porque transformação digital é tudo menos... Por último, é a tecnologia, né? A transformação digital é a mudança da cultura. E quando você vai colocar a questão de marca, também tem a ver muito com a cultura. E é tudo que você expressa sobre essa cultura, né? Que essa determinada empresa tem. Marca não é um relacionamento unilateral. A gente teve um momento, né, no marketing, né, nas marcas, que a gente achava que era unilateral, né? Eu, como marca, te digo, Luciano, que eu quero que você pense sobre mim, eu vou dominar, eu vou determinar o nosso relacionamento, onde a gente conversa, que informação você vai ter sobre mim. Isso não existe mais. Era um monólogo, não era conversa, né? Era um monólogo, agora não é mais. Marca, né? A relação com o teu consumidor, com o teu usuário, é uma conversa. Então, eu gosto muito de falar, né? Se marca é a expressão da identidade e da cultura, expressar pressupõe hoje uma conversa. Então, a marca, para expressar, ela precisa estar onde as conversas estão acontecendo. E é um desafio gigante fazer isso acontecer com coerência e consistência. Em 2020, a Ipsos, no meio da pandemia, né, a Ipsos fez um estudo para entender quem foram as marcas mais influentes.
né? E ela fez isso, né? Você se lembra? Se você parar para ver quem são as marcas ali, foram as marcas que tiveram um índice de resposta rápida e relevante para os desafios que estavam sendo apresentados, né? Para mim, é claro que eu estou falando isso com bastante humildade, mas também com a consciência de que nós somos uma das marcas consideradas mais influentes nesse momento. Tendo dito isso, eu acho que vai passar exatamente por isso. Não acho que vai ter uma grande revolução em qual é o papel das marcas virando de cabeça para baixo. Eu acho que vai aumentar essa responsabilidade das marcas sobre compromissos que vão além do seu negócio. Marca não é responsabilidade de marketing. Marca está nas reuniões de conselho, né? Marca está diretamente relacionada com ASG. Marca, a gente está voltando para as definições, é igual a reputação. Tudo que você faz reverbera para a marca, positivamente ou negativamente. Como você contrata, como você demite, como você desenvolve, como você atua na tua cadeia de valor, né? Como você desenvolve produtos, como você recicla, como você atua no teu meio ambiente. Tudo isso é marca. O quarto debate foi sobre marca e reputação com o jornalista Pedro Doria, especialista no mundo digital. Pedro trouxe para nós a sua visão sobre o desafio das marcas e a sua gestão neste mundo digital. Vamos conferir um pouquinho desses melhores momentos. A gente está passando por uma mudança de eras muito importante. De tempos em tempos na história da humanidade, existe alguma transformação de base tecnológica que tem um impacto tal que muda a organização da sociedade, que muda a organização da economia, que muda tudo. Muda quem tem poder numa sociedade. A última vez que algo desse porte aconteceu foi em meados do século XVIII, e é aquilo que a gente chama de Revolução Industrial. Um dos motivos pelos quais eu não gosto quando as pessoas falam de quarta Revolução Industrial é que a gente não está vivendo uma quarta Revolução Industrial, a gente está vivendo uma revolução equivalente à Revolução Industrial, que eu prefiro chamar de Revolução Digital. E nessa revolução digital, uma das transformações fundamentais é que cada vez mais viveremos em função de nossas reputações. E cada vez mais essa criação do terço final da Revolução Industrial, que é a da marca das empresas, a marca dos produtos, cada vez mais ela vai estar subjugada à marca pessoal das pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento de produtos, companhias, etc., né? A reputação se torna aquilo que vai nos sustentar profissionalmente no futuro. E a gente está construindo uma reputação, uma percepção de quem somos o tempo todo nesse ambiente digital, né? Eu não sei se eu te respondo o que é reputação, mas uma coisa que eu posso dizer com tranquilidade é: viveremos de nossas reputações. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com experiências novas, a coisa mais importante que você tem para aprender é cair dentro. Isso é uma questão de sobrevivência. E isso eu falo para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Porque a transformação é dada. Você vai precisar mudar radicalmente o que sua empresa é. Ou você vai precisar mudar radicalmente o tipo de profissional que você é. Assim como você vai ter que mudar radicalmente, isso eu aprendo com minha mulher todo dia, homem, branco, heterossexual, classe média, da zona sul do Rio de Janeiro, tudo mais, as estruturas de poder todas estão mudando também nas relações pessoais e também a gente tem que mudar. A gente tem que ganhar conforto com mudança e meio que se entregar ao fluir dessa mudança, porque é um fluir, é um constantemente estar mudando. O motivo pelo qual eu estou falando isso é que não é fácil, sabe? Se é fácil na jurídica, difícil na jurídica, imagina na física. Exatamente, e as duas coisas caminham juntas.
A capacidade de se adaptar é o que vai nos fazer viver bem. Já para falar de marca e relacionamento, no 5º episódio desta 2ª temporada, eu convidei o terapeuta, filósofo e consultor Victor Stinnerman. Victor trouxe para nós a sua visão sobre o desafio dos relacionamentos nesse momento pós-pandemia e qual a influência desse contexto no ambiente das marcas. Vamos ouvir um pouquinho o que o Victor trouxe para nós. Tem uma coisa que você falou que eu até queria entrar nesse assunto. Essa história de marcas são pessoas. Eu não acho isso de jeito nenhum. Legal. Tá? De jeito nenhum. Eu acho assim, eu comparo muito mais as corporações, as empresas com pessoas. Sim. E as marcas são um componente importante da relação das pessoas ou das corporações com o mundo, com o outro. Até porque, Luciano, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que marcas são sonhos. Tá? Marcas são aspirações. Também. E nessa medida, são expectativas não só em relação à empresa, mas são expectativas também de como o consumidor ou o cliente vai se comportar em relação à empresa. Então, uma boa marca também é uma comunicação que diz: ó, você que quer ser meu cliente, me veja assim e comporte-se comigo assim. Todas as marcas fortes que eu conheço de verdade, elas, na verdade, elas sugerem com muita clareza e intensidade como é que o consumidor dela tem que se comportar. Também. Ela define a régua, como a gente diz, né? Exatamente. É muito mais parecido com um relacionamento afetivo. Olha, tô te curtindo muito, mas se for pra gente ficar junto, olha, eu preciso de uma pessoa do meu lado que seja assim, 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 assim. Em contrapartida, você pode ter certeza que eu, numa relação, eu entrego com isso, com isso, com isso, com isso. Então, marca é muito mais uma forma ampla de você estabelecer as bases de um relacionamento íntimo a longo prazo. Eu, pessoalmente, acho que a consciência mesmo depende de um monte de fatores, depende da qualidade da informação que você tem. Claro. Mas eu acho que as pessoas vão se encaminhar, por várias razões, para uma forma de interação com o mundo e com o consumo e com as próprias necessidades e desejos, que eu acho que vai ser um pouquinho mais adulta. Então, o que me parece, que voltando para o nosso assunto principal, o que eu acho é que, mais do que nunca, você entender a marca como uma mensagem se torna importante. Para mim, marca é conteúdo, também. Muito mais do que forma. Também. Tá? Claro. E aí, quando você consegue, você é bem sucedido nesse desafio enorme, que é colocar bastante conteúdo constante e confiável na interação com o teu público, você está melhor preparado para essa transição, que é um público que vai ser mais exigente, na medida em que ele vai começar a refletir mais em por que eu estou consumindo aqui. Se você pegar esse trend, é um trend que em alguns caminhos você vê com muita clareza já. Essa história do consumo consciente, da pessoa pegar e ler o quanto que tem de ingredientes veganos, essa história toda do ESG, que é óbvia. Então, você querer saber, mas assim, quem produziu isso? Será que teve crianças que trabalharam aqui e tudo mais? Tudo isso, para mim, faz parte hoje em dia do pacote de marca. Tá? Perfeito. Você, no pacote de marca, você tem que deixar bem claro quais são os seus valores, que mundo você aceita, que mundo você não aceita, e quem que deveria ser o seu cliente ideal e quem você nem faz questão de fazer business with. Para falar de marca e resultado, no 6º episódio dessa nossa 2ª temporada, eu convidei Wilson Ferreira Júnior, CEO da Vibra e um dos maiores especialistas em energia do Brasil. Wilson trouxe para nós a sua visão sobre como agregar valor aos negócios através das marcas. Confira agora. Eu acho que marca, né, a gente olha ela sobre várias dimensões dos stakeholders que a companhia tem, né?
Marca no passado era o nosso sobrenome. Você entrava numa empresa, você virava o Wilson da CESP, o Wilson da CPFL. Isso é alguma coisa que motiva as pessoas, né? Eu acho que cada vez mais, porque hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o que acontece com as pessoas é de que elas têm elas se aproximam, né, da verdade, do propósito delas. Elas escolhem onde elas querem trabalhar, elas escolhem as causas que elas querem se vincular. Então, a marca, primeiro, assim, é um instrumento, e eu acho que diante do propósito que a empresa coloca dentro dessa marca, é um instrumento engajador de pessoas. Começa pelos empregados, mas eu acho que hoje ela é muito mais abrangente. Quer dizer, a marca, ela é um instrumento das pessoas botarem dinheiro na empresa. O investidor olha a marca e o que ela significa, a experiência que ela promove, para falar se vou nesse negócio ou se não vou. Hoje tem isso também. Quer dizer, a marca pode significar coisas que impedem empresas, investidores, fundos de investir. Mas especialmente a marca, eu acho que traduz a experiência que você traz, que você coloca numa empresa, no mercado que você está atendendo. Eu acho que nós todos passamos por algo que nós jamais vivemos. E a relação que a gente passou a ter, seja dos sentimentos pessoais que a gente tem, mas seja na relação de consumo especialmente, já mudaram muito, sim. Eu acho que a gente ainda vai ter um agravamento sendo fruto da própria questão da guerra que a gente está vivendo agora. Claro. Há uma questão de compaixão no ar, de solidariedade, de empatia, de fato. Certo? A gente começa a ser mais binário no que é certo, o que é errado, que eu acho que as marcas não podem ignorar. E hoje até talvez de uma forma mais pragmática, porque não tem o mais ou menos, tá certo? Sim. Ou é ligado àquele, ou é e oferece garantias daqueles compromissos, ou não é. Não dá para mais não se posicionar, né? Você tem que se posicionar. Então a primeira coisa é o pragmatismo dos compromissos que estão por trás da marca. Perfeito. E que todos vão estar, de alguma maneira, eu diria assim, é mais do que olhando. As pessoas estão checando se aquilo está acontecendo. Né? Então, se assume compromisso. Eu acho que a segunda você vai ter que assumir esses compromissos publicamente. Você vai ter que fazer a marca para ser percebida. Ela tem que expor os seus compromissos e demonstrar que está seguindo os seus compromissos. E para fechar esta segunda temporada do Transforming Guide, para falar de marca e experiência, eu convidei Stélio Tolda, cofundador do Mercado Livre. Stélio falou para nós por que o Mercado Livre é uma das marcas mais admiradas hoje e por que o Mercado Livre entrega uma das melhores experiências. Confira agora os melhores momentos dessa conversa. Experiência é como as pessoas se relacionam com a sua marca, né? Em todos os sentidos. Nós somos uma empresa de tecnologia e por si só, né, tecnologia pode parecer algo etéreo, algo intangível, mas então até costumo dizer que nós nascemos no mundo dos bits e bytes, mas a experiência se dá não só no mundo dos bits e bytes, mas também no mundo dos átomos, né? Então, quando a gente fala em entregar o que a gente promete, né, aquilo que a marca representa, não é só esses pontos de contato, essas interações que se dão através das telas. A gente soube, sim, eu acho que desenvolver uma plataforma que funciona muito bem, que escala muito bem, e que permite, né, essas interações muito fluidas entre quem usa os nossos serviços, mas não é só isso, né? A experiência se dá também, no nosso caso, como um negócio que tem dois grandes pilares, o de comércio e o de serviços financeiros, até o último momento, né? Eu costumo dizer que a experiência não termina no clique, ela continua depois do clique.
ela continua, no caso do comércio, naquilo que é a entrega, né, todo o desafio logístico que traz. No caso de serviços financeiros, também, né, às vezes a experiência não termina só quando alguém faz uma transferência, por exemplo, né, alguém processa um pagamento, mas no pós-compra, né, no pós-clique, a gente também vê essa experiência acontecendo. Às vezes, quando o cliente tem um problema, né, a gente trabalha para que não tenha, mas é preciso também ter uma estrutura para atender, ter uma estrutura para resolver os problemas. Então, a experiência é um círculo completo, na minha visão. Muito obrigado e eu espero vocês na próxima temporada.